Quem não quer uma memória fotográfica? Quero dizer, não me lembro o que comi no café da manhã de ontem. Ter uma memória fotográfica seria super conveniente. Quando foi a última vez que você fez suas compras com sucesso, de cabeça, por ter esquecido a lista no balcão da cozinha? Então, o que exatamente é uma memória fotográfica e como você pode obtê-la? Nós vamos lhe contar. Como seriam nossas vidas sem lembranças? Seríamos conchas vazias de nós mesmos. Todas as experiências que tivemos, pessoas que conhecemos e lugares pelos quais viajamos, que trabalharam para nos transformar em quem somos, tudo isso teria desaparecido. Mal teríamos personalidade ou opinião. Não conheceríamos nossa família ou amigos. Nossas vidas seriam vividas em pequenos momentos esquecíveis. É estranho, né? Cientificamente falando, uma memória fotográfica, também conhecida como memória eidética, é a capacidade de recuperar imagens da memória, de maneira vívida e precisa, depois de ver uma imagem apenas algumas vezes, por curtos períodos de tempo, sem usar um dispositivo mnemônico. Você provavelmente usou um dispositivo mnemônico para estudar para um teste da escola. Um bom exemplo clássico de um dispositivo mnemônico é vermelho, lá vai violeta, usado para lembrar as cores do arco-íris e a ordem em que elas aparecem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta. A última parte da definição de memória fotográfica é essencial. Se você usa dispositivos mnemônicos com frequência, provavelmente não possui memória fotográfica. Desculpe aí. Há um debate entre os cientistas sobre a memória fotográfica. Alguns dizem que você não pode desenvolver uma memória fotográfica e que aqueles raros indivíduos que a têm já nasceram com essa capacidade. Esse ramo de pensamento também diz que a memória fotográfica é encontrada principalmente em crianças e não em adultos. Outros dizem que, com muito trabalho, você pode desenvolver uma memória fotográfica, ou pelo menos chegar muito perto disso em qualquer idade. Existem exercícios básicos que melhoram qualquer memória, como jogar cartas. O jogo de cartas Paciência, por exemplo, é um bom impulsionador de memória. Ler e usar todos os seus sentidos, não apenas a visão e a audição, ao aprender algo novo que você queira se lembrar. Flashcards também são um bom método para usar quando você precisa melhorar sua memória. Temos, é claro, uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Para obter uma memória fotográfica, você deve primeiro melhorar sua memória de curto prazo. Em seguida, novas informações serão transformadas em memória de longo prazo com mais rapidez e eficiência. Existem milhares de testes online que ajudarão você a avaliar a qualidade da sua memória. Apenas certifique-se de que o teste seja baseado em dados científicos. Esses testes de memória online são um bom ponto de partida. Você sabe, existem campeões de memória em todo o mundo que participam de competições de memória. Quem sabia que isso existia? Alguns desses campeões podem memorizar até 32 cartas de baralho, sua ordem, cor, número ou ilustração e o naipe. Incrível, né? Todos eles têm seus próprios métodos de jogar e melhorar sua memória fotográfica. Um método muito popular é pegar um baralho de cartas, pode ser um baralho normal ou até um baralho de Uno. Escolha 3 cartas do baralho e as memorize. Depois de memorizá-las, coloque-as de volta no baralho aleatoriamente. Espalhe o baralho com a face para cima. Tente escolher suas 3 cartas originais e colocá-las na mesma ordem que as tirou. Faça este pequeno exercício todos os dias durante uma semana. Com o tempo, aumente as cartas para 5, 10, 15 e assim por diante, até conseguir fazer isso com todo o baralho. Isso é possível. A desvantagem? Para se aperfeiçoar, você deve fazer esse exercício todos os dias durante um ano inteiro. Eu avisei que desenvolver uma memória fotográfica exigiria muito trabalho. O método mais famoso e amplamente usado para melhorar a memória é conhecido como Palácio da Memória. Esse método data da antiguidade, então as pessoas o usam, praticamente desde sempre. O Palácio da Memória apareceu pela primeira vez na Retórica a Herênio, de Cícero. Cícero foi um dos filósofos mais famosos e respeitados da Roma Antiga. Ele provavelmente sabia do que estava falando, certo? Acontece que existe um método para a nossa loucura da memória humana. De acordo com o campeão da memória, Joshua Foer, somos péssimos em lembrar listas aleatórias, seja a nossa lista de compras, uma lista de números ou uma lista de letras destinadas à ortografia. Nossos ancestrais eram caçadores-coletores. Eles não precisavam se lembrar dos tipos de coisas que precisamos nos dias de hoje.
como números de telefone ou nomes e rostos de pessoas aleatórias em uma festa, ou mesmo todas aquelas senhas malditas. Nossos ancestrais tinham que lembrar como e onde encontrar comida. Isso significava saber quais trilhas seguir para fontes de alimento e água, quais plantas poderiam ser comidas e quais eram venenosas, e como encontrar o caminho de casa novamente. O que tudo isso tem a ver com o nosso cérebro humano moderno? Bem, evoluímos para ter uma excelente memória espacial. Somos ótimos em memorizar lugares, como eles são e a sua paisagem. Nossa memória é bastante orientada à visão. Então, o truque é descobrir como transformar coisas difíceis de se lembrar em coisas fáceis de memorizar, memorizando-as no formato certo. Isto é, de uma maneira fácil e natural para o nosso cérebro. Mas agora, em 2020, ainda temos nossos antigos caçadores-coletores na nossa rede cerebral. Vamos entrar no Palácio da Memória. Pense em uma construção que você conhece muito bem. Talvez sua casa de infância, escola ou a casa da vovó. Agora pegue o que você quer se lembrar, como uma lista de compras ou um número de telefone, e associe-o a uma imagem. Nossa mente tende a se lembrar de coisas engraçadas, nojentas ou bizarras. Por exemplo, associe as maçãs da sua lista de compras a uma foto hilária de você quando criança, que ainda está pendurada na parede da sua casa de infância. Cada item deve ser associado a uma imagem. Isso é chamado de construir seu palácio. O último passo é colocar seus itens ao redor do seu palácio. Vamos usar o exemplo da casa de infância e da lista de compras. Pense na rota que você seguia todos os dias em sua casa de infância para chegar ao seu quarto. Digamos que seja: você entra na porta da frente e limpa os sapatos no capacho, junto à porta da frente, com estampa de coelhos. Você sempre achou esse tapete estranho. Ah, sim, você precisa pegar cenouras. Você sobe as escadas e olha para aquela foto babaca da escola e ri de si mesmo. Ah, verdade, você também precisa de maçãs. O item de que você precisa se lembrar deve, de alguma forma, se associar facilmente à imagem, como no exemplo acima. Coelhos e cenouras, foto da escola e maçãs. Hora de recordar sua lista de compras? Dê um passeio pelo seu palácio em sua mente. Pare e olhe para suas imagens. Os itens de que você precisa se lembrar devem vir à sua mente. Isso requer prática, é claro, mas é fácil fazer um teste. Basta ser corajoso o suficiente para visitar o supermercado sem uma lista escrita. Aqui está algo interessante. Há outras coisas que você pode fazer para aumentar naturalmente sua memória, além de flashcards e testes de memória. Obviamente, um bom exercício e manter o sangue fluindo ajudam todas as partes do corpo, incluindo o cérebro. Mas você sabia que também pode aumentar sua memória comendo determinados alimentos? O termo comida para o cérebro existe por uma razão. Acredite em mim. O peixe gorduroso está quase sempre no topo das listas de alimentos para o cérebro. São peixes como truta, salmão e sardinha. Eles são ricos em ácidos graxos ômega 3, os quais constituem 60% do seu cérebro. A ingestão desses peixes cria células cerebrais e precisamos desse ômega 3 para aprender e manter nossa memória afiada. O café, ainda bem, também está nesta lista de reforço da memória. Quando consumida em quantidades saudáveis, a cafeína do café aumenta nosso humor e concentração, deixando o cérebro aberto para receber novas informações. Os mirtilos e outros frutos silvestres de cor escura estão cheios de antioxidantes essenciais para o corpo todo, mas especialmente para o cérebro. Esses antioxidantes atuam como agentes anti-inflamatórios, impedindo que o cérebro envelheça e perca sua memória. Sementes de abóbora e outros frutos secos, açafrão e chá verde, também são ótimos para manter uma memória nítida. Então, o que você não deve comer para manter seu cérebro saudável e a memória prosperando? Bem, alguns alimentos são óbvios. Evite frituras, fast food e alimentos ricos em sódio, para manter seu cérebro saudável e sua memória em bom estado de funcionamento. Esses alimentos podem ser inflamatórios para o cérebro, causando envelhecimento. Carboidratos refinados, pães e massas brancas, alguns cereais, arroz branco, também são ruins para a saúde geral do cérebro. Esses alimentos geralmente são densos, cheios de açúcar e ricos em carboidratos, o que pode causar um aumento no açúcar no sangue. Os cientistas descobriram que existe uma correlação entre alto nível de açúcar no sangue e a saúde do cérebro. Sua memória, sem dúvida, sofrerá se você comer muitos carboidratos refinados. Escolha produtos de trigo integral. Gente, agora eu tô com fome. E você, também sentiu fome?
Você já fez uso de dicas ou testes para melhorar a memória? Se sim, lembre-se de nos informar nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não memorize a enciclopédia ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para o seu cérebro se deliciar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita. Lembre-se, fique no lado incrível da vida.